Você já ouviu falar sobre a passagem bíblica que fala sobre o oleiro e o barro? Ela se encontra em Jeremias capítulo 18, e é uma das passagens mais poderosas e cheias de significados da Bíblia. Mas o que realmente está por trás dessa passagem? Se Deus é soberano, por que o vaso quebra em suas mãos? E o que essa desobediência tem a ver com o exílio na Babilônia? Essas perguntas são o ponto de partida para a nossa reflexão de hoje. Convido você a assistir até o final e meditarmos juntos. Vamos analisar 16 pontos interessantes. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Fique à vontade também para conferir a descrição, onde você encontrará mais detalhes e recursos sobre o tema. Comente e nos diga algum tema que tem curiosidade. Por ora, vamos aos 16 pontos sobre as Escrituras Sagradas, e que seja mais do que conhecimento humano, mas que seja algo a frutificar em seu coração. 16. O que a Bíblia nos ensina sobre o oleiro e o barro? Essa metáfora não só nos ensina sobre a soberania de Deus, mas também sobre a nossa própria natureza, nossa dependência dele e o seu propósito para nossas vidas. A primeira menção direta ao oleiro na Bíblia está no livro de Jeremias, capítulo 18. Vamos entender o contexto. Jeremias, cujo nome significa elevado por Deus, é chamado para descer à casa do oleiro e observar seu trabalho. Lá ele vê o oleiro moldando um vaso de barro. Porém, algo sai errado e o vaso se deforma. O oleiro não desiste, mas simplesmente o refaz, dando-lhe uma nova forma, do modo que lhe parece bem. Deus então usa essa cena para ensinar a Jeremias sobre sua soberania e o controle sobre as nações e sobre cada um de nós. Essa passagem nos lembra que Deus pode moldar nossas vidas conforme o seu propósito. Não importa quantas vezes falhemos ou nos sintamos inúteis, Ele sempre pode nos transformar em algo novo, belo e útil. Mesmo que nos sintamos quebrados, Ele não desiste de nós. 15. Nos versículos 1 e 2 de Jeremias 18, o Senhor pede para que Jeremias se levante e desça, ou seja, se movimente, que ele haja, se posicione. E o porquê disse desça ao invés de somente dizer vá? Deus não estava se referindo no sentido de descer entre um lugar fisicamente mais elevado do que o outro. A palavra descer, utilizada aqui em hebraico, é yarat. E essa palavra na tradição judaica é associada a movimentos espirituais e físicos. O desça pode ser arremetido ao ajoelhar-se perante ao Senhor ou descida de algo sagrado, de uma presença divina em nosso mundo. É caminhar em direção ao lugar onde o Senhor habita, onde realiza sua obra. E por fim, Deus disse vá, ou seja, Ele deu o caminho e a instrução. Agora o ir é com Jeremias, pois ele simplesmente poderia não ter ido. 14. A soberania de Deus e a liberdade humana. Agora uma questão que muitos se perguntam. Se o oleiro pode moldar o vaso conforme sua vontade, onde fica o livre-arbítrio? Não é isso um paradoxo? É importante entender que, assim como o barro não tem vontade própria, nós também precisamos nos render ao cuidado e ao plano de Deus para nossas vidas. No entanto, Deus nos deu a liberdade de escolha. O livre-arbítrio não significa que Deus não tenha controle, mas que Ele nos deu a capacidade de decidir, mesmo quando a sua vontade é clara. Por exemplo, em 2 Timóteo capítulo 2, versículos 20 e 21, o apóstolo Paulo fala sobre vasos de honra e vasos de desonra, que são moldados de acordo com a disposição do coração das pessoas em se arrepender e obedecer a Deus. Deus criou o livre-arbítrio a fim de não nos obrigar a amá-lo, nos deixou livre para quando o amarmos, esse amor for genuíno por nossa parte. Ele cuida e livra a todos de muitos perigos. Demonstra seu amor que excede todo o entendimento. Imagine o quanto é doloroso o Senhor livrar milhares de pessoas do perigo e não ser amado e até rejeitado por elas. Hoje temos países onde cristãos estão sendo mortos. Imagine o quanto isso está acontecendo agora, nesse momento pelo mundo afora. Nessa passagem ficou claro que Ele protege e molda quem busca seguir seus ensinamentos e caminho. Porém, por misericórdia protege os ímpios, até que o pecado se torna iniquidade, chegando o dia do exílio, como veremos mais à frente. 13. O oleiro e a roda, a ação de Deus em nossas vidas. Outra imagem importante que a passagem de Jeremias nos oferece é a da roda do oleiro. Antigamente, o oleiro usava duas rodas, uma na parte inferior, onde ele aplicava a velocidade, efetuando movimentos com os pés, e uma outra roda na parte superior, onde o barro girava, sendo moldado. A roda próxima aos pés era movida, gerando velocidade transmitida por um eixo à roda superior,
que girava conforme o oleiro ajustava a sua força nos dedos, modelando o barro. O que essa metáfora nos ensina? A velocidade da roda superior, que representa nossa vida, depende de nossa maleabilidade, de nossa disposição para ser moldados por Deus. Quanto mais nos rendemos a Ele, mais facilmente Ele nos molda. Isso nos convida a refletir sobre nossa disposição para confiar em Deus e descansar em suas mãos. Rapidamente, uma diferença entre mudar e transformar. Mudar é como nos trocamos de roupa. Mudamos o visual, a casca, assim como o povo de Israel mudava de deuses a todo instante. Transformar é como a lagarta que se transforma em borboleta, não tem mais volta. Que tenhamos sabedoria para nos transformarmos na presença do Senhor e não mudar apenas. 12. O que faz com que o vaso se quebre? O versículo 4 de Jeremias 18 traz essa questão. O vaso quebra nas mãos do oleiro. Como isso pode acontecer? A pergunta é: será que o erro está nas mãos do oleiro ou na qualidade do barro? O barro, quando não é bem preparado, pode conter impurezas como detritos, pedras e raízes que dificultam o processo de moldagem. Essas impurezas podem representar o pecado em nossas vidas, o que nos torna mais resistentes à transformação de Deus. Quando nos entregamos a sentimentos de ganância, inveja, mágoa e outros vícios, podemos nos tornar mais difíceis de ser moldados. Mas o oleiro não desiste. Ele limpa, purifica e, se necessário, começa tudo de novo. Isso nos ensina que Deus está sempre disposto a nos transformar, mas para isso precisamos nos render a Ele, permitindo que Ele nos limpe e nos purifique. O vaso quebrar está mais ligado a nós, à dureza no coração e ao livre-arbítrio mal exercido, do que para uma possibilidade de limitação do poder de Deus. 11. A responsabilidade do barro. Para o vaso ser trabalhado, a argila precisa estar limpa, sem impurezas, como dito anteriormente, mas também sempre úmido e flexível aos dedos do oleiro. Ou seja, constantemente sendo regados pela água da vida, onde Jesus é nossa fonte eterna de vida. Não conseguimos nos manter na roda do oleiro sem Jesus e seus ensinamentos, pois ninguém vai ao Pai senão por Ele. E através do Espírito Santo somos convencidos do pecado. Embora sejamos o barro nas mãos de Deus, isso não significa que somos passivos no processo. Em Romanos, capítulo 12, nos versículos 1 e 2, somos exortados a nos oferecer como sacrifício vivo a Deus, o que implica uma ação de nossa parte. Devemos nos submeter à vontade de Deus, nos afastando do pecado e nos aproximando dele, permitindo que ele nos molde. 10. A obra de Deus, o oleiro, já estava sendo feita, antes de Jeremias chegar na casa. No versículo 3 de Jeremias 18, vemos que ao chegar à casa do oleiro, Jeremias percebe que o oleiro já estava trabalhando. Isso nos ensina que, mesmo antes de sabermos, Deus já está trabalhando em nossas vidas. Ele opera em nós e ao nosso redor, mesmo nas situações em que não percebemos. Imagina quantas coisas Deus já tem feito em sua vida, mesmo sem que você tenha dado conta. Isso nos lembra que, mesmo quando não vemos, Deus está sempre agindo, preparando-nos para o seu propósito. Lembra daquela chave que você não encontrava? Pode ter sido Ele te livrando naqueles preciosos segundos na rua, em algum livramento. 9. O processo de moldagem. Moldar um vaso não é algo instantâneo. O oleiro precisa amassar o barro, remover impurezas e depois trabalhar com ele na roda para dar-lhe forma. Às vezes, o barro resiste e o oleiro precisa começar de novo. Isso nos lembra de Romanos capítulo 9, nos versículos 20 e 21, onde Paulo nos desafia: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? O oleiro tem direito sobre o barro. E nós, como barro, devemos confiar que Deus sabe o que está fazendo, mesmo quando o processo é difícil. No card acima, temos o vídeo que fala sobre o caminho, a verdade e a vida, onde quase no fim do vídeo, contamos uma parábola que exemplifica isso. Mesmo dentro da igreja, cada um tem seu tempo de aprendizado no processo. Confira lá depois, vou deixar o link na descrição também. A beleza do propósito divino. Ainda no versículo 4 de Jeremias capítulo 18, vemos que mesmo quando o vaso se estraga, o oleiro não desiste, mas o refaz conforme pareceu bem aos seus olhos, como já vimos. Isso nos mostra que, mesmo quando o rumo em nossas vidas parecem falhar, Deus pode nos dar uma nova oportunidade e nos moldar para algo novo. Deus não desiste de nós. Ele tem um propósito para cada um de nós. E mesmo em nossas falhas, Ele pode transformar o que parecia destruído em algo belo e útil. Em segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, Paulo diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro,
para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Ele não trabalha apenas nas circunstâncias que enfrentamos, no sentido de trazer livramento, mas ele deseja nos moldar, trabalhar o íntimo, o lado de dentro como ser humano, nosso caráter. Se nos versículos 7 ao 10 de Jeremias capítulo 18, Deus explica que sua ação, seja destruição ou construção, é condicional. Se uma nação se arrepender de seus pecados, ele mudará sua decisão de destruição para misericórdia. Por outro lado, se uma nação a qual ele prometeu bênçãos se desviar de seus caminhos, ele retirará essas bênçãos. Aqui, Deus nos ensina que sua justiça e misericórdia são dinâmicas, baseadas nas escolhas das pessoas. 6. Nos versículos 11 ao 12 de Jeremias, capítulo 18, nesse trecho temos um verbo que é shuv, que no hebraico significa voltar, retornar. Ou seja, existe um caminho ideal que o Senhor projetou para cada um de nós, e quando o rejeitamos ou somos seduzidos a rejeitar, o que faz parte do livre-arbítrio, porém nos deparamos com as consequências de cada decisão. O povo de Judá rejeita a oferta de arrependimento de Deus. Eles são teimosos e acreditam que não há esperança de mudança. Eles escolhem seguir seus próprios caminhos em vez de ouvir a advertência de Deus. Isso reflete a dureza de coração e a resistência ao arrependimento, o que leva ao juízo divino. Isso não significa determinismo, não significa Deus decidindo como o homem agirá, como ele se comportará, mas significa muitas vezes Deus precisando recomeçar o seu trabalho justamente por causa das escolhas do homem e refazer o vaso. Ou seja, tem muito mais a ver com Deus nos dando novas oportunidades do que não deixar que possamos escolher nossos próprios caminhos. Nos versículos 13 e 17 de Jeremias 18, Deus anuncia o castigo. Deus lamenta a transgressão de Israel, afirmando que a nação cometeu uma terrível atrocidade. A referência à Virgem de Israel remete à pureza original de Israel, que se corrompeu. A pergunta, quem ouviu coisa semelhante, indica que o pecado de Israel é incomum e revoltante. A punição de Israel, portanto, será grave, e eles enfrentarão as consequências de sua rebelião. 4. Os versículos 18 ao 23 de Jeremias 18 reflete o plano dos inimigos e clamor de Jeremias. Os inimigos de Jeremias planejam silenciá-lo e combater sua mensagem, pois ele está transmitindo as advertências de Deus que eles não querem ouvir. Isso demonstra como a mensagem de juízo de Deus era rejeitada e até mesmo combatida pelos próprios israelitas. 3. O exílio à Babilônia. A partir do versículo 8, Deus fala sobre o arrependimento que ele pode ter em relação ao mal que planejava trazer a uma nação. Caso ela se convertesse de sua maldade, percebe-se que Deus sente dor ao permitir o exílio de Israel. Sim, a consequência de não ouvir Jeremias e a palavra que Deus liberou através dele foi que tempos depois veio a Babilônia e destroçou Israel, os levando ao exílio. No versículo 17, ele menciona um inimigo. Esse inimigo não era somente um povo físico, mas também um inimigo espiritual, já que Israel não estava em guerra naquele momento. E somente no versículo 18 que retorna a falar dos inimigos de Jeremias, do povo, e a resposta do povo ao que o Senhor pediu a Jeremias para falar. Vamos explicar melhor em 2 pontos importantes. Primeiro, o mundo espiritual, incluindo Satanás e seus seguidores, opera dentro das leis estabelecidas por Deus. Mesmo as trevas precisam da permissão de Deus ao tentar executar e agir sobre a legalidade do pecado. Quando alguém peca, sofre as consequências, pois o salário do pecado é a morte. Ou seja, separação de Deus, como mencionado em Romanos 6, verso 23. No contexto do texto, Deus está falando sobre toda a nação de Israel em sua esmagadora maioria, incluindo o rei, estava envolvida em prostituição espiritual. Essa condição de pecado, sendo já como nação, atraiu a atenção de um principado demoníaco, o da Babilônia, o mesmo que resistiu ao anjo Gabriel durante o jejum de Daniel. Assim como um odor de mau cheiro atrai moscas, mas que ainda precisa da permissão de Deus, assim como no caso de Jó, onde Satanás pediu permissão para tocá-lo. Veremos que não foi aleatório, teve um motivo para Satanás observar Jó. Veremos ambas as passagens em vídeos futuros, Daniel e Jó. Mas os pecados de Israel estavam passando dos limites, se tornando iniquidade, pecados conscientes. Deus, em seu eterno amor, permite que o sofrimento ocorra por um período limitado na terra, com o objetivo de trazer a pessoa de volta à vida eterna. Pode parecer cruel, mas se lembra do vaso que se deforma e ele recomeça? Só quebra pela dureza do coração?
Então o exílio deve ser atribuído à dureza do coração de Israel e não a Deus. Deus buscava que o povo retornasse ao caminho certo, sob sua cobertura, exatamente na busca de livrá-los do exílio. No versículo 11, Deus fala que planeja e forjava um mal contra Israel. Na verdade, ele planejava permitir a atuação da Babilônia em Israel, vendo que não mudariam por vontade própria. Segundo ponto. Um princípio importante é que Satanás e seus seguidores têm como principal objetivo, movidos por ódio, afastar as pessoas da presença e cobertura de Deus. Depois disso, eles buscam destruir vidas, casamentos, corpos e mentes como um espólio de guerra, zombando daqueles que têm um Deus que deseja ser seu pai e lhes oferecer um lugar na eternidade. Babilônia representa bem esse ponto. O povo de Israel se afastou da cobertura de Deus. Ficaram expostos espiritualmente e, claro, fisicamente. Derrotados em batalha, tiveram suas riquezas materiais, pessoais, familiares e espirituais saqueadas e tido como espólio de guerra. 2. Jeremias se opôs aos sacerdotes e profetas contratados pelos reis de Judá, os inimigos de Jeremias citados no versículo 18, que pregavam mensagens agradáveis aos governantes, mas que não vinham de Deus. Em resposta, Jeremias transmitia a verdadeira palavra de Deus, mas foi rejeitado e perseguido por esses líderes. Como resultado de não atender o pedido de Deus no capítulo 18 no livro de Jeremias, e se arrependerem, o povo de Judá foi levado ao cativeiro babilônico por 70 anos, como juízo de Deus, até que fosse libertado pelo rei Ciro, conforme profetizado. Onde Daniel teve o papel crucial e discernimento espiritual e praticou o famoso jejum de Daniel. Deus usou esse período no exílio para moldar o povo, remodelando novamente o barro do zero. Mas eles poderiam ter evitado o sofrimento se tivessem se arrependido antes, como os ninivitas fizeram no livro de Jonas. Por fim, viver o propósito de Deus nos permite viver em alegria, pois se somos estrangeiros nessa terra, qual o significado de viver fora de um grande projeto? Qual razão de estarmos alheios a tudo isso? Você já pôde conversar com alguém que vive o propósito que Deus projetou? Ela lhe dirá com felicidade que coisa melhor não há. Claro que viveremos o dia mal como consequência da vida em si, a superaremos junto com Deus, teremos as provas de Deus como processo de nossa evolução. Mas não teremos exílios, cativeiros que resultam da dureza de coração, tendo nossas verdadeiras riquezas roubadas. Mas assim como em Israel, o leão que brada à distância a fim de nos devorar, não pode nos tocar sem permitirmos. O problema é que seu rugido pode ser ouvido, ou seja, a voz da tentação. Vigiai e orai. A metáfora do oleiro e do barro nos ensina que o processo de moldagem de Deus é inevitável, mas depende de como respondemos a ele. Se nos entregamos ao seu cuidado e nos arrependemos, ele pode nos transformar em vasos de honra. Mas se resistimos à sua vontade, ele pode precisar começar o processo de novo, e deixamos de viver por mais tempo em sua presença. Se lembra do ladrão na cruz, que foi conhecer Jesus já pendurado em seu local de morte para esse mundo? Deus nunca desiste de nós, mesmo quando estamos quebrados. Ele está sempre disposto a nos refazer, nos limpar e nos dar uma nova chance. Que possamos nos render completamente às suas mãos, confiando que Ele sabe o que é melhor para nós. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar. Deixe também um comentário sobre como você tem experimentado a transformação de Deus em sua vida. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe.